a possibilidade dele ser denunciado, eu diria, é de 98%, e a possibilidade dele ser condenado é de 99%. O destino do Bolsonaro, diante dessas evidências, está selado. Ô, Fernando, eu não me lembro de ter visto uma coisa assim tão fora da curva, né, em relação à corrupção governamental. Tinha uma história, na época dos governos tucanos, o Paulo Henrique falava muito disso, que eles gostavam muito de obra de arte. O Paulo Henrique falava: você vai nas casas dos grandes tucanos e tem obra de arte, obra de arte. Seria uma forma de lavagem de dinheiro. Mas lavar dinheiro com joia... Né? O que acontece? Vamos lá. Primeiro alguém falou aí, eu adoro Fernando Fernandes. Então vamos começar a metralhadora logo para entender. O que acontece? Primeiro, me parece que está muito evidente que eles venderam joias e que fizeram um trabalho para recomprar parte delas. Isso é um fato, certo? E entregar parte das joias recompradas ao Tribunal de Contas. Mas veja o problema. Existem crimes que o pagamento extingue a punibilidade, ou seja, você pagou, solucionou. Exemplo, crime tributário, certo? Se você só nega imposto, mas vai lá e paga o imposto, quero dizer, com todos os juros e etc., certo? E no caso de você ter sido autuado, ainda tem multa, mas se você pagou 100%, você não responde mais por esse crime, ok? Muito bem. Mas se você pratica um estelionato, você devolver o valor do crime não extingue a punibilidade. Pode até diminuir a pena, mas não extingue a punibilidade. Nesse caso, eles consumaram a venda do material. Veja, eles levaram os valores para fora do país no jato do presidente. Evasão de divisa. Ok? Evasão de divisa. Você não pode sair do país com mais de 10 mil dólares sem declarar. Você pode mandar para fora do Brasil $1 bilhão, mas você precisa declarar a saída do valor. Eles saíram com esses bens do território nacional sem declarar a Receita Federal. 1, evasão de divisa. 2, eles venderam o material. A recompra do material, de parte dele, por que eu falo parte? Porque há comprovação agora de que ele vendeu uma caneta, um relógio, não é isso, etc. Mas é o seguinte, mas existem pedras preciosas ainda faltando, que foi aquele meio do CID. Isso não foi identificado até agora, onde foi parar isso. Tá? Mas a compra da parte do material pode diminuir a pena, mas não resolve o problema. Porque, de fato, eles cometeram o crime. Então, tendo havido o cometimento do crime, do desvio do patrimônio público, de prevaricação total, a recompra não resolve. E você ainda tem a ridícula foto com a cara do general. Então, o problema que eles estão enfrentando é de uma gravidade e de uma consequência impressionante, porque você está falando de evasão de desvio, prevaricação, lavagem de dinheiro, organização criminosa. É o seguinte, é algo assim, é quase impossível de desviar desse problema. Eu diria, está me lembrando aqui o caso do mafioso americano de Chicago, que acabou sendo preso por um problema tributário. Como é que é o nome dele? O Al Capone. Al Capone. Então é o seguinte, veja, o Bolsonaro cometeu uma lista de crimes. A começar por homicídio, na minha visão. Quando você tem 700 mil mortes, sendo 350 mil
que poderiam estar vivos por falta de vacina, na minha visão, houve, em vários casos desses, homicídio claro, porque ele tinha o dever de cuidado dessas pessoas. Ele era uma autoridade pública e não tomou as providências necessárias para salvar vidas. Homicídio. Nós temos os crimes contra a democracia, o envolvimento dele na tentativa de golpe. Agora, assim como o Al Capone, eu não sei se ele vai ser punido dos outros, mas tem investigação sobre os outros. Mas que é a questão das joias, que, na minha opinião, é menos grave do que os crimes contra a democracia, mas gravíssimo também. Não, as provas são tão contundentes que será quase impossível de não haver uma denúncia e não serem punidos, todos envolvidos. Boa deixa. Serem punidos. Qual punição, Fernando? Porque é o seguinte, as pessoas falam, mas o cara comprou e vendeu joia, o problema é dele, não tem problema. Não é uma joia comum, não é uma joia que ele tinha em casa, era uma joia da Presidência da República, Então, patrimônio público. Ele vendeu o patrimônio público para uso pessoal. Qual é a pena para esse tipo de caso? Para o mandatário da República na época, que é o Bolsonaro, para sua esposa que se envolveu nisso e para os ajudantes de ordem de todas as ordens aí, né? Desde o advogado até o oficial ajudante de ordem e o pai do ajudante de ordem. Que tipo de punição pode ser dada? E se esse tipo de coisa com prova tão robusta assim, Fernando, pode fazer com que as ações sejam muito rápidas. Pode ser, por exemplo, o Bolsonaro pode ser indiciado essa semana em relação a isso, ou não? Vai demorar 2 anos. Mas veja só, a questão de indiciamento, ela é meramente simbólica, tá? Porque o fato é que o indiciamento serve só para o delegado dizer que há indícios contra um sujeito. Ó, o cara que respondeu aqui, o grande ditador. Eu fiquei aqui tentando lembrar o nome que você falou, o grande ditador. Ó. Muito bom, obrigado pela lembrança. Então, sim, o indiciamento é meramente simbólico, é meramente o delegado dizer há indícios contra fulano. Me parece que indício já está mais do que claro. Tem indício demais. O que é importante é a denúncia criminal do Ministério Público. Eu diria o seguinte, eu diria que tem muito elemento para que eles sejam denunciados criminalmente pelo desvio de valores públicos. O crime é gravíssimo. Tá? E acho que... Veja, pela forma com que está sendo conduzida a investigação, com muito cuidado, vamos colocar que a Polícia Federal está fazendo um trabalho cuidadoso. Essa foto do general, por exemplo, é assim de uma... elemento total. O sujeito consegue ter a foto dele numa caixa de joias de venda. Não há como dizer que não é o cara. Ou seja, os elementos de prova são muito fortes. Eu acredito que este ano o Bolsonaro, o Cid, tá? O general, a Michele e mais alguns iniciem a responder uma ação penal, sejam denunciados. Este ano. Eu acredito. Veja, estou dizendo isso porque nós estamos perto do final do ano, mas as investigações estão muito avançadas, né?
Se eu errar esse ano, pode ser no início do ano que vem. Só que é o seguinte, vão começar a responder uma ação penal. E, fora isto, vão responder por improbidade administrativa. São 2 processos. Isso, além do Cid responder, o Cid e talvez o Bolsonaro, que em outra investigação em relação aos crimes contra a democracia. Mas neste aí, acho que já está maduro o suficiente para haver denúncia. Certo? Não sei se ela será realizada, primeiramente, no Supremo Tribunal Federal, ou se vai acabar alguma hora havendo declínio para resposta disto em primeira instância. Tá? Mas, e acredito ainda que, da maneira com que está indo, veja, nós temos ainda 3 anos para a próxima eleição, que ele já está inelegível, correto? Uhum. Já está inelegível. Irreversível, praticamente, essa inegibilidade decretada pela condenação, né, do Tribunal Superior Eleitoral. Agora, acredito que, antes da próxima eleição, dentro de 3 anos, já se tenha prazo para haver condenação deles, pelo menos em primeira instância. Se houver declínio. Se houver declínio. Tá? Acho que o Supremo Tribunal Federal também está na hora de rever uma jurisprudência que é a questão do foro prerrogativa. Na minha opinião, o Bolsonaro tem foro prerrogativa, sendo ex-presidente da República. Veja, o que é pior para ele. Ou seja, ele teria que continuar sendo julgado no Supremo. Por que nesse momento ele poderia haver o declínio de competência? Porque o Supremo Tribunal Federal reviu a sua posição, limitando o foro prerrogativa a exclusivamente fatos cometidos no cargo e durante o exercício do cargo. Só que, da mesma maneira que o Supremo Tribunal Federal foi e voltou em relação à presunção de inocência, isso pode ocorrer em relação a determinadas coisas como essa. Tá? Eu sou a favor do foro prerrogativa. Não acho que foro prerrogativa seja impunidade, não. Quando a gente viu, por exemplo, o que aconteceu com o Lula, você veja o risco que é um juiz lá do Paraná causar perseguições. Então, eu sou a favor do amadurecimento do foro prerrogativa. Mas, pela jurisprudência do Supremo hoje, alguma hora teria que ter declínio. Só que é o seguinte, esse declínio vai ocorrer com uma investigação tão bem fundamentada que é complicadíssimo. A minha experiência de advogado criminal diz o seguinte, é um caso de uma evidência e de uma dificuldade de defesa gigantesca. Você pode até diminuir a pena, porque ele devolveu parte dos bens, etc. Mas o que acontece? Não há como, se não houver uma nulidade, o que é muito difícil, porque as ordens foram decretadas, as ordens de busca e apreensão foram todas decorrentes do Supremo Tribunal Federal. Quem é que vai anular? Não há quem anule. Certo? Então, não há, o Supremo não vai anular sua própria ordem. Por mais que tenha sido monocrática do Alexandre, mas o Alexandre está fazendo um trabalho correto e mais, está fazendo um trabalho sendo apoiado pelos demais ministros diante dos ataques que esses caras fizeram à Suprema Corte. Então, eu diria que a cama do casal Michele e Bolsonaro está sendo feita, a cama está sendo bem preparada num hotel 5 estrelas. O processo criminal é certo, é impossível desviar deles serem denunciados. E ele sabe disso. E a tendência é as investigações aprofundarem os crimes, né? É o que me parece.
Não vai levando E a a outra. cada fio que você puxa, aparece mais um novelo. Mas o seguinte, mas se for tratar só deste, como eu falei do negócio do Al Capone, quer dizer, os outros crimes são muito mais graves do que esse. Este é grave. Desviar patrimônio público, vender patrimônio público, sair com esses valores do país, são crimes gravíssimos. Eu vou dizer que dá aí tranquilamente para se chegar a 12 anos de prisão numa condenação grave dessa. Se você somar tudo, nós estamos falando de tranquilamente uma condenação de 12 anos, possível. Então, a situação é somente a absoluta certeza do poder e da impunidade. E de que eles permaneceriam no poder, somado a um primarismo de raciocínio gigantesco que o fizeram a cometer tão graves atos e descuidados. Porque são de uma evidência, os atos, que é impossível de desviar deles. Então, eles, com a certeza de que, com tudo que fizeram, Polícia Rodoviária Federal, bloqueio na estrada e etc., eles iriam ganhar a eleição, esses assuntos não viriam à tona. A Polícia Federal não iria estar fazendo esse trabalho. Ele teria ocupado definitivamente a Polícia Federal, o Supremo Tribunal Federal, teria corroído as instâncias institucionais brasileiras. Mas não ocorreu. O Estado começou a voltar a funcionar. E o seguinte, e diante disso, a possibilidade de ele ser denunciado, eu diria, é de 98%, e a possibilidade dele ser condenado é de 99%. O destino do Bolsonaro, diante dessas evidências, está selado. E a ideia de advogados recomprarem e entregarem de volta parte dos bens não soluciona o problema. Porque quando você comete crime contra esse tipo de crime, você está infringindo também uma espécie de fé pública, a credibilidade do Estado. Por isso que não extingue a punibilidade. Por que se você pagar não resolve o problema? Se você recomprar e entregar, não resolve o problema? Porque não foram só as joias e o desvio que foram lesionados, mas a confiança que o cidadão deve ter no Estado. E essa quebra de confiança é que é punida também. Não sei se eu extingui o assunto.